paz. Está começando mais uma aula do Sala Teológica e nesta aula iremos estudar sobre a vida e morte de Jesus em nossa matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Falar da salvação e não falar da vida e da morte de Jesus é em vão, pois só existe salvação por causa do nosso Jesus. Isso mesmo. E ainda nesta aula iremos falar sobre a fé. Isso mesmo, está em um dos nossos tópicos da matéria. Iremos falar sobre isso, pois a fé é de suma importância para o cristianismo e para a igreja. Gente, a primeira profecia sobre a pessoa do nosso Jesus está em Gênesis capítulo 3 e verso de número 15. Esta profecia está em conexão com a profecia de Salmos de número 68 e verso de número 21. E está em conexão com a profecia de Isaías capítulo 7, verso de número 14. E a profecia de Isaías capítulo 9, verso de número 6. Aonde se cumpre em Mateus capítulo 1, falando do nascimento de Jesus e que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo em uma virgem por nome de Maria. Eu acho isso importante, pois Jesus, após nascer, com 40 dias do seu nascimento, note isso, 40 dias do seu nascimento, Jesus ele recebe 4 profecias. Isso, Jesus ele recebe 4 profecias após 40 dias do seu nascimento. Está em Lucas, capítulo de número 2, e verso de número 34 e 35. Eu vou ler. Eu convido a você para ler comigo. E Simão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda. É a primeira profecia, queda. E elevação de muitos. É a segunda profecia, elevação. E uma espada, versículo 35, e uma espada transpassará também a tua própria alma. É a terceira profecia. A espada o transpassará. É a terceira profecia. A quarta, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vou deixar minha Bíblia aqui. Gente, preste atenção nisso aqui. A primeira profecia de Simeão é: este Jesus é posto para a queda de muitos. A queda aqui seria por não crer que Jesus é o Filho de Deus. Isso mesmo. Isso está escrito em João capítulo 3, verso de número 33. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida, mas aquele que não crê não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então preste atenção, a queda seria por não crer que Jesus é o dono da salvação. Então essa é a primeira profecia que Jesus recebe após o seu nascimento. A segunda, elevará a muitos. Esta profecia está falando sobre a salvação. Em Jesus, muitas pessoas seriam salvas ou serão salvas. Muitas pessoas em Jesus serão salvas. E é o que Simeão está profetizando. Ele elevará a muitos, ou seja, ele salvará a muitos. Essa profecia você vai ver ali próprio Deus
profetizando em Gênesis capítulo de número 12, verso de número 3. Essa profecia você vai ver em Gênesis 18:18, Gênesis 22:18, Gálatas capítulo 3, verso 8. Tudo referindo-se à pessoa de Jesus. A terceira profecia, e uma espada transpassará a sua alma. Gente, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. A espada que Simeão está profetizando é a cruz. Eu vou desenhar a cruz aqui, ó. É a cruz. A espada que Simeão está profetizando é a cruz. É a cruz. Escute isso daqui. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, eu vou desenhar o jardim aqui, ó. Aqui é o jardim. Foi expulso do jardim. Deus, ele colocou 2 querubins na porta do jardim, para que nem Adão e nem Eva entrasse novamente. Sim ou não? Sim. E Deus colocou uma espada, ó. Uma espada. Gente, isso é muito importante, Eu quero que você faça isso aqui no seu caderno agora. Deus, ele colocou uma espada. E todo aquele que ousasse passar para entrar no jardim seria cortado pela espada. Sim ou não? Sim. Seria cortado pela espada. E além de tudo, tinha 2 querubins protegendo o jardim. Escute isso daqui. Aqui está a cruz. Vou botar aqui o nome. Aqui está a cruz. Quando viramos, isso aqui é revelação. Quando viramos a cruz, vou apagar aqui. Quando viramos a cruz de cabeça para baixo, ó, tá aqui a cruz, ó. Vamos virar ela. Quando viramos a cruz de cabeça para baixo, ela se parece com o quê, gente? Com uma espada. Ela vai ser idêntica a uma espada. Então a profecia de Simeão é que a espada transpassaria a alma de Jesus. Isso é forte. Isso é muito forte. Então, por Jesus ter ido à cruz, a espada foi removida, e os querubins saíram. E quem é que passa a ter acesso ao jardim? A igreja. A igreja passa a ter acesso novamente ao jardim. Foi por isso que Jesus disse: irei ao céu preparar um lugar. Quando eu preparar, eu voltarei para buscar-vos, a igreja. Aleluia, aleluia. Então essa é a profecia de Simeão, que uma espada o transpassaria, que uma espada o mataria, que uma espada o feriria, que uma espada geraria sangue, geraria morte física na pessoa de Jesus. E a espada é a cruz. Aleluia. A quarta profecia de Simeão é que Jesus revelaria as intenções dos corações, que Jesus revelaria os pensamentos. Jesus revelou. Uma das palavras que Jesus disse
Para o povo que o seguia este povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. É Jesus revelando os pensamentos do coração. É Jesus revelando as intenções. Então falar da soteriologia, falar da salvação e não falar de Jesus é uma soteriologia fraca. É uma soteriologia vã, porque a soteriologia tem base em Jesus, tem base na cruz. E eu acho isso importante porque na cruz Jesus ele gera 4 coisas. Primeiro, substituição. Substituição. O que é isso? O apóstolo Paulo disse: por um homem o pecado entrou, mas por outro homem entrou a graça, entrou a vida. Então Jesus, ele era um homem perfeito e o único capaz de realizar um sacrifício completo e permanente. Então Jesus, ele substitui o homem, pois ele é perfeito, pois ele é completo. Jesus, ele substitui o homem. A segunda coisa que a cruz ela gera é redenção. Redenção, redimir, resgatar, libertar, livrar, socorrer. Aleluia! Isso é muito profundo. A cruz de Cristo, ela gera liberdade, ela gera socorro, ela gera refúgio. Então Cristo Jesus, em um propósito de redenção, ele está libertando a humanidade do cativeiro do pecado. Ele está libertando a humanidade. Foi o que João, o Batista, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado ele escraviza os olhos, escraviza a mente, escraviza os ouvidos, escraviza os lábios, o coração, o corpo. Mas em Jesus, os olhos é livre, a mente é livre, os ouvidos é livre, a boca é livre, o coração é livre, o corpo é livre. Somente em Jesus. Então é o que Jesus está gerando na cruz. Terceira coisa, reconciliação. Reconciliação para a igreja ter acesso ao jardim novamente. Jesus ele teve que gerar reconciliação na cruz. Pois até então o homem estava inimigo de Deus devido à queda e o pecado. Então a reconciliação ela traz o homem de volta para o coração de Deus. Tem quem o diga que a mitologia da palavra Éden significa coração. A etimologia da palavra Éden significa coração. Isso é importante. Porque quando Cristo ele reconcilia a igreja, a união com Deus, ele está trazendo a humanidade, ele está trazendo o homem de volta para o seu coração, da onde o homem nunca deveria ter saído. Isso é muito lindo. A quarta coisa que Jesus ele gera é propiciação. A palavra propiciação é tornar propício a Deus. É permitir que o homem tenha comunhão com Deus. É permitir que o homem esteja mais próximo de Deus. É apaziguar a ira de Deus. Para que o homem tenha acesso à sala do trono. A sala do trono se refere aonde Deus está. Ao santuário de Deus. Então, a propiciação, ela torna o homem íntimo de Deus, e o homem íntimo de Deus, ele tem acesso à sala do trono. Então, a cruz de Cristo, ela gera isso aqui. Em nossa aula,
sobre o tabernáculo, o altar de holocausto, falamos sobre as 4 pontas do altar de uma maneira simbólica, que as 4 pontas, elas se referem os 4 propósitos que Cristo gerou na cruz, e não somente esses, tem mais, mas estamos estudando o básico, que no caso da aula do altar do holocausto, a gente falou sobre a substituição, a redenção, a reconciliação e a propiciação. Lindo isso aqui. Então isso é muito importante. É o que a cruz está gerando. É o que Jesus gerou na cruz. Fé. Fé. A palavra fé em hebraico significa estrutura. Eu vou colocar aqui estrutura, fidelidade, estabilidade. Vou colocar aqui o nome estrutura. Em grego, a palavra fé significa ter certeza. Que algo existe. Ter certeza que algo existe. Isso é muito profundo. Em Romanos, capítulo de número 10, eu vou ler. E verso de número 17, está escrito assim, ó. Romanos, capítulo 10, e verso de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isso é muito forte. A fé salvífica é coerente com o conhecimento e o entendimento que é gerado pelos fatos. A minha fé, ela aumenta através do meu conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho fé. Isso é lindo, pois a fé, ela é um destaque da experiência cristã, da experiência da igreja. Somos salvos pela fé. Atos, capítulo de número 16, verso de número 30 e 31. Somos guardados pela fé. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 5. Somos curados pela fé. Atos, capítulo 14, e verso de número 9 e verso de número 10. Somos avivados pela fé, somos santificados pela fé. Atos capítulo 26 e verso de número 18. A fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11 e verso de número 6. Eu quero ler esse versículo. A fé agrada a Deus. Me acompanhe. A fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Se a fé agrada a Deus, e eu desejo agradá-lo como Ele é, pelo que Ele faz, eu vou procurar buscá-lo. E à medida que eu busco, eu aumento o meu conhecimento sobre Ele. Eu aumento o meu conhecimento sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz. Aleluia, aleluia. Então toda vez que o meu conhecimento aumenta sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua obra no Calvário, a minha fé ela aumenta. A minha fé
ela aumenta. E na medida que a minha fé aumenta, eu sei que Ele é a minha água quando eu terei sede. Eu sei que Ele é o meu pão quando eu sentir fome. Eu sei que Ele é o meu descanso quando eu estiver cansado. Eu sei que Ele é aquele que me toma pela mão direita e me motiva a caminhar em caminhos novos. Aleluia! É somente Jesus. É somente Jesus. Então a fé, ela aumenta. Na medida que a gente aumenta o nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Existem muitas pessoas, eu vou usar este termo, fracassada na fé. Porque não busca aumentar a sua fé através do conhecimento. Um certo teólogo disse: se eu estudo demais e não oro, eu serei um mecânico dentro da igreja. Se eu oro demais e não estudo a palavra, eu serei um fanático dentro da igreja. Mas quando eu oro e quando eu estudo, eu terei equilíbrio. Isso é muito lindo. Um certo jovem perguntou ao pastor: pastor, o que é mais importante para o pássaro? A asa direita ou a esquerda? O pastor lhe perguntou: o que é mais importante? A oração ou o conhecimento? O conhecimento ou a oração? Mas está escrito que Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento. Isso aí. O pássaro, ele nunca voará com uma asa, voará com as duas. O cristão que aumenta a sua fé, ele não aumenta somente na oração, no jejum. Ele aumenta na medida que ele cresce no conhecimento. Ele cresce na graça. Vocês estão entendendo? Isso é muito lindo. Então existem pessoas fracassadas na fé porque acham que a oração é a gasolina para mover as montanhas que ela precisa. Mas se eu oro demais e não sou coerente com aquilo que está escrito, eu me engano. E quando aquilo que eu desejo não é realizado, eu me culpo ou eu culpo a Deus. É perigoso isso aí. Existem muitas pessoas que se culpam e culpam Deus porque não aumenta a sua fé com o conhecimento. Despreza o conhecimento. É perigoso. Então esta é a fé. A minha fé, ela aumenta, ela cresce, ela se expande na medida que eu conheço a Deus. Que você seja um cristão equilibrado. Equilibrado na oração, no conhecimento. E que você cresça mentalmente, espiritualmente, ministerialmente, socialmente, de uma maneira equilibrada. Que Deus te abençoe hoje.